Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. O massacre da Praça da Paz Celestial não existe para a China. Hoje fazem 31 anos do massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim. Tiananmen Square, ou Praça da Paz Celestial, é uma enorme praça bem no centro da capital de Pequim, no centro do governo. Foi em 4 de junho de 1989 que aconteceu tal massacre. Um protesto enorme pedindo por mais liberdade dentro do regime comunista chinês, sem depredação, sem quebrar lojas, apenas pessoas com cartazes e faixas. Muitos acamparam na Praça da Paz Celestial por várias semanas com suas faixas, todos pedindo mais liberdade. O Partido Comunista Chinês resolveu encerrar o assunto, mandando um monte de tanques, e os policiais foram ordenados a abrirem fogo contra os manifestantes. Mas não foi como você pode ter pensado. A polícia chegou e expulsou os manifestantes da praça com bastões e gás lacrimogêneo, como a polícia faria em outros lugares. Não é algo bonito de ver a limitação da liberdade de expressão, mas até aqui não é um massacre. Os estudantes, que eram a parte significativa dos manifestantes, resolveram então sair da praça pacificamente e voltar para sua universidade. No caminho da saída da praça, logo após saírem, foram emboscados por tanques e sumariamente fuzilados. Alguns tanques passaram por cima das pessoas, matando quem tivesse sobrevivido aos tiros. Até hoje não se sabe o número de mortes. Em 1989 haviam câmeras gravando, temos algumas imagens, mas não muitas. Alguns pesquisadores chineses estimam em 4.000 mortos e 30.000 feridos. O grosso do massacre não aconteceu na praça justamente para evitar as câmeras, mas o governo chinês nunca admitiu sequer o massacre e fala em 300 mortos devido à ação policial contra estudantes que não obedeceram às ordens. Segundo eles, não houve fuzilamento, mesmo que existam até imagens disso. Um dos vídeos se tornou icônico. Um indivíduo parou na frente de uma fila de tanques, impedindo a passagem dele. Não se sabe até hoje a identidade desse indivíduo, nem se sobreviveu a esse episódio, mas de qualquer forma mostrou uma pessoa que não se importava em morrer pela liberdade. Veja, não seria nada mais do que isso. Se um tanque passasse por cima dele, o tanque mal iria notar. Mas a postura desafiadora dele, não se sabe se falou alguma coisa ali na hora, segurou por vários minutos toda uma coluna de tanques. Uma das imagens mais fortes de indivíduo brigando contra o Estado que temos até hoje. O supremo líder do Partido Comunista Chinês era Deng Xiaoping e estava lidando com sua própria crise. Para entender esse evento, é preciso dar o contexto histórico em que aconteceu. Para isso, vamos voltar várias décadas. Como todos sabem, as ideias de Marx estavam em moda em todo o mundo no início do século XX. Todo mundo achava que haveria uma revolta do proletariado em algum momento e coisa e tal. Só que nunca aconteceu tal revolta. Então, alguns políticos começaram a entender que a ideia de implantar o comunismo à força seria razoável. O comunismo em si, conforme previsto por Marx, prescinde de governo, não precisa de governo, porque a ausência de diferenças geradas pelo materialismo histórico e na ausência da mais-valia, os trabalhadores compartilhariam os fatores de produção de forma espontânea. Esses políticos começaram a pensar, bem, se tomarmos o governo, expropriarmos todas as fábricas e terras, todos os fatores de produção acumulados pelo materialismo histórico, acabarmos com a mais-valia, o governo passa a gerir tudo, a ter todo o lucro que é do povo, o comunismo irá surgir naturalmente. Bem, a Rússia, com a Revolução Bolchevique de 1917, foi a primeira a entrar nesse caminho, mas foi seguida por outros vários países. Após a Segunda Grande Guerra, passou a incentivar vários países também a seguir esse mesmo caminho, ocasião em que a China passou a ser um país comunista também. Entenda-se comunista como o país que implementou a centralização total de decisões no governo. O governo é dono de tudo, toma todas as decisões, porque nessa situação não haveria o materialismo histórico, não haveria mais-valia. O comunismo deveria então surgir naturalmente conforme as ideias de Marx, só que nunca surgiu. Essa ideia de fazer governos enormes controladores para chegar na anarquia comunista prometida por Marx, se você parar para pensar, nunca fez sentido. O problema do cálculo econômico sobre o socialismo, por outro lado, funcionou como esperado. Se você não sabe o que é o problema do cálculo econômico sobre o socialismo, é um paper escrito por Mises em 1921, portanto no auge da empolgação com o comunismo na Europa. A Rússia ainda estava
tudo bem, tudo funcionando bem. E o Mises previu que ia dar errado. Acertou não apenas que daria errado, como os motivos pelos quais daria errado. Tem um vídeo no canal em que esse ponto é explicado em detalhes. Veja o vídeo Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo. Como explicado por Mises, no início o cálculo econômico poderia ser feito por inércia dos preços anteriores, o que garantiu algumas décadas de prosperidade nos países comunistas. Mas em torno dos anos 70, hoje já sabemos, os problemas já começaram a se acumular. Lógico, ninguém sabia de nada na época fora de lá, porque informações não saíam dos países comunistas, todos eles só mostravam propagandas de que estava tudo bem, tudo ia muito bem, mas já viam o problema adiante. Vamos ao caso da China. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Civil Chinesa que sucedeu a essa, em 1949, a China se viu como um país dominado pela pobreza e devastado pela guerra. Anos e anos de guerra. Mao Tse-tung foi o grande líder que levou o país para o comunismo e experimentou logo de cara os problemas do cálculo econômico. Os projetos socialistas de Mao apenas atrasaram o desenvolvimento do país, mataram milhões de pessoas e diminuíram ainda mais a qualidade de vida de sua população. Um exemplo é o seu Grande Salto para Frente, um projeto de tornar a China uma república igualitária e desenvolvida através da planificação da economia e reforma agrária forçada, que acabou causando, na verdade, fome em massa, levando muitos chineses à morte. O enorme fracasso fez a autoridade de Mao ser questionada, o que o fez iniciar a chamada Revolução Cultural Chinesa, com o objetivo de neutralizar a oposição, com uma campanha violenta, sangrenta, que prejudicou ainda mais o desenvolvimento econômico do país. Nesse grande salto para frente implementado por Mao, foram cometidas inúmeras atrocidades típicas de planejadores centrais, tal como mandar pessoas da cidade para cultivar terras no campo, escolher culturas inapropriadas, e dentre muitos desses erros destaca-se o problema dos pardais. Um dos objetivos do grande salto para frente era a eliminação das 4 pragas: ratos, moscas, mosquitos e pardais. A visão é que pardais comiam parte da colheita de grãos, portanto precisavam ser eliminados. E, de fato, a população de pardais diminuiu imensamente, foram quase dizimados totalmente. Diversos esforços foram feitos para isso, ninhos destruídos, pássaros mortos, das mais diversas formas. Mas, como bem colocou Hayek, o conhecimento está disperso na sociedade. Um grupo de pessoas, por mais inteligente e bem intencionado que seja, simplesmente não detém conhecimento para dirigir toda a sociedade. O que os burocratas chineses não sabiam é que o pardal come grãos sim, mas a maior parte da sua dieta são pequenos insetos como gafanhotos e lagartas, pragas muito piores para as plantações. Sem os pardais comendo os insetos, esses se multiplicaram imensamente, o que foi um dos fatores que levou à devastação completa de muitas plantações. Muitos chineses morreram de fome devido à falta de pardais no final das contas. O governo depois reconheceu o erro, depois de muitas mortes, e chegou a importar pardais da Rússia e de outros países. Como todos os países que tentaram a planificação econômica pelo governo, a China também falhou, e o resultado do grande salto para frente foi um enorme passo para trás. A elite chinesa, os membros do Partido Comunista Chinês, ficavam cada vez mais ricos, mas a população em si cada vez mais miserável e a economia totalmente destruída. O segredo da China continuar comunista até hoje, não ter colapsado totalmente como os demais países, está no governo de Deng Xiaoping. Xiaoping, que sucedeu a Mao, rompeu com o projeto da economia planificada deste e reformou a economia do país. Uma liberalização do setor privado, abertura econômica para o comércio exterior. Xiaoping percebeu os erros da centralização das decisões e optou então pela economia de mercado interna. Esse processo foi dividido em 2 fases. Primeiro, com a descoletivização da agricultura, abertura para investimento externo e permissão para empreendedores começarem seus negócios. Na segunda fase, ocorreu a privatização de grande parte da indústria estatal, a revogação da política de controle de preços, protecionismo e regulação. Com uma maior capacidade de realizar relações voluntárias e a possibilidade de investimento externo, os empreendedores chineses e investidores estrangeiros prontamente agarraram a oportunidade, colocando recursos produtivos no país, o que permitiu esse grande desenvolvimento no período. Quando era questionado se o país era comunista ou capitalista, Xiaoping dizia que isso não importava. Não importa se o gato é preto ou é branco, desde que caça rato. Deng Xiaoping tinha um grande aliado nessas reformas, Hu Yaobang, que era o chefe do Partido Comunista Chinês,
porém era reformista, queria abrir totalmente a China, acabar com o resto de planificação econômica que tinha, abandonar o comunismo. A população adorava Hu Yaobang, principalmente os estudantes. Mas é lógico, isso gerou atritos com muita gente dentro do partido que queria se manter fiel ao ideal comunista. Pior, quando os demais países comunistas ao redor do mundo começaram a colapsar, justamente nas décadas de 1980 e 1990, pelos motivos apontados pelo Mises, a China ficou numa encruzilhada. De um lado, muita gente da população queria seguir o mesmo caminho da Rússia, do leste europeu, da Alemanha Oriental e simplesmente abandonar completamente o comunismo. Mas a China, devido às medidas de Xiaoping, não estava tão mal economicamente quanto seus vizinhos. Então, os comunistas também forçaram uma retomada no caminho comunista. Tinha pressão para os dois lados. Lembre-se, em 1989 foi que ocorreu a queda do Muro de Berlim, o que acabou com qualquer ilusão de que o comunismo funcionasse. Mas você sabe, isso não basta para convencer comunistas. Vários países comunistas estavam enfrentando protestos e acabaram depois virando democracias capitalistas ou alguma coisa perto disso, né, seu Putin? Com a facção esquerdista forte ainda, Hu Yaobang foi expulso do partido em 1987 e morreu do coração em 1989, apenas algumas semanas antes desse protesto. Os protestos de fato começaram com o luto por Hu Yaobang e expandiram para o ideal da liberdade. Dá para ver que foi um ponto crucial. Por muito pouco, a China não foi no sentido da liberação econômica como os demais países comunistas. Curiosamente, justamente por suas reformas capitalistas, ela estava em melhor posição e os comunistas tiveram força. Triste para os manifestantes, triste para os estudantes, triste para a liberdade. Pressionado pelo partido e certamente por sua natureza sádica e maléfica, Deng Xiaoping comandou o massacre, quase que definindo o destino da China por muitos e muitos anos, até hoje. Um país com livre mercado, mas controle rígido do governo sobre o indivíduo. Nunca mais houveram protestos desse tamanho na China. Hoje, como todo dia 4 de junho, a Praça da Paz Celestial será totalmente fechada, impedindo qualquer tentativa de se refazer tal protesto. Ninguém pode sequer falar sobre isso na China. Após Deng Xiaoping deixar o poder, outros conservadores vieram depois dele e reverteram até algumas das medidas liberais dele, mas mantiveram o principal, a economia livre e a propriedade privada. O que a China se tornou hoje é algo conhecido, mas só tivemos a noção clara com os últimos acontecimentos. A China virou uma ditadura simples. Tem até alguma liberdade econômica, propriedade privada, algum capitalismo, mas nenhuma liberdade civil. Cidadãos não podem ir e vir, não podem se expressar, não podem sequer questionar as diretrizes do partido. Há quem diga que é um país forte, uma futura superpotência no mundo. Para mim, depois do massacre da Praça da Paz Celestial, depois dos últimos acontecimentos com esse vírus maluco que a inépcia do Partido Comunista Chinês fez contaminar o mundo inteiro, eu não acredito mais nisso. Parece mais um rato assustado. Esse ano, a China proibiu a comemoração ao massacre da Praça da Paz Celestial, que era tradição em Hong Kong, dentro do seu processo de assimilar totalmente a cidade ao seu sistema. É a primeira vez, desde 1989, que não haverá vigília de homenagem aos estudantes e manifestantes mortos. Não dá para ter liberdade econômica total com repressão civil. Uma coisa atrapalha a outra. O problema do cálculo econômico pode demorar mais tempo para se manifestar, mas ele vai se manifestar sempre que houver decisão centralizada. Decisões centralizadas vão ficando cada vez piores e cada vez mais catastróficas até o colapso total. Talvez a enorme quantidade de decisões idiotas que presenciamos do Partido Comunista Chinês nessa epidemia, no que foi visto na China e no resto do mundo nos últimos meses, talvez isso seja o início desse processo. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!